Eu tenho certeza absoluta que você já pensou nisso. Como estaria a sua vida se você tivesse tomado outra decisão que não a que você de fato tomou? Oi gente, eu sou a Ione Simões do Minha Vida Literária e tô aqui hoje para trazer as minhas impressões da leitura de março do Clube Harlequin, parceria entre a Harlequin e o Esquilo. E esse mês a gente leu O que Poderia Ter Sido, da Holly Miller, com tradução da Jill Alonso. Se você ainda não conhece o Clube Harlequin e gosta de romances tanto quanto eu gosto, o Clube Harlequin é ideal para você. Todos os meses a gente faz uma leitura de um romance inédito da editora Harlequin. Em geral, são romances que ainda estão em pré-venda. Então, enquanto o livro ainda não está disponível em nenhum lugar, você já pode ler o livro diretamente no seu celular através do aplicativo do Esquilo. E essa, aliás, é outra das grandes facilidades do clube. Você lê no seu celular. Então, tá ali com você, que você pode ler em qualquer lugar. A praticidade é muito grande. Além do livro, você recebe conteúdos exclusivos. O preço também cabe super no bolso, porque o valor da assinatura é inferior ao preço de capa do livro. E aquilo, você pode assinar por um mês, se você não quiser assinar no seguinte, você pode cancelar a sua assinatura, mas os livros que você recebe, no período que você tá com a assinatura ativada, ficam para sempre com você na sua estante virtual. Lembrando que você sempre recebe mensalmente no dia do vencimento da sua assinatura. Então, quanto antes você assinar no mês, antes você vai receber o livro. Se você assinar lá para o final do mês, todos os livros você sempre vai receber no final do mês. Já aproveita e faz sua assinatura, tem link aqui no box de informações. Eram dois os principais motivos para eu estar doida para ler O que eu Poderia Ter Sido. O primeiro deles é que eu amei o outro livro da autora, que foi o Quando Eu Te Vejo, que saiu pela HarperCollins. A Harlequin, lembrando, é o selo de romances da HarperCollins. E o outro motivo é a própria premissa da obra, que é um tipo de história que chama muito minha atenção. E aqui a protagonista é a Lucy. Ela está no limite com relação ao trabalho dela. Ela trabalha há anos na cidade natal dela, numa agência pequena. Ela acaba se demitindo. E a partir daí, ela tem duas opções sobre o que fazer na vida dela. A primeira delas é continuar na cidade natal, trabalhar numa lojinha que tem ali na cidade, para poder, enfim, se dedicar ao romance. Ela tá ali, há anos planejando na cabeça dela e tentar a sorte trabalhando como escritora. E a outra opção é ir para Londres, uma cidade então muito maior, e aceitando um cargo numa agência enorme, então faria ela ter um ritmo de vida frenético, mas possibilitaria também que ela fosse paga para trabalhar com a escrita, no caso aí trabalhando como redatora. E entre essas duas opções também existe um interesse romântico, porque na noite em que ela é demitida, ela conhece no bar da cidade um desconhecido, com quem ela começa a conversar e percebe que existe algo ali no ar entre eles, e esse cara é o Caleb. Só que enquanto ela tá conversando com ele, o Max, que é o ex dela, que marcou completamente a vida dela e quem ela de fato nunca superou, aparece na rua. E aí ela vai lá para conversar com ele também. Ficar na cidade, e seguir o plano como escritora implica em ela talvez voltar a reencontrar o Caleb. Ela ir para Londres e aceitar o cargo naquela agência implica em ela talvez voltar a encontrar o Max. E o grande quê da história é que no momento em que a personagem tem que tomar essa decisão, a gente passa a acompanhar as duas linhas temporais. Numa em que ela fica na cidade e na outra em que ela parte para Londres. O primeiro livro que eu li da Taylor Jenkins Reid, o Em Outra Vida Talvez, ele traz exatamente essa mesma premissa. Então, para quem leu o Em Outra Vida Talvez, você vai encontrar algo bastante semelhante aqui. Só que é óbvio, cada autora trabalha a sua própria história, dando caminhos diferentes, e pelo que eu senti em cada uma das histórias também, elas também vão trazer perspectivas diferentes dentro de tudo aquilo que é abordado. De uma forma bastante sutil, mas acaba sendo diferente. A leitura do Que Poderia Ter Sido é daquelas muito gostosa e muito fluida, que você fica com a curiosidade aguçada para saber o que vai acontecer. Então ela traz um certo conforto nesse sentido. Ele é um livro leve, ele não chega a ser um livro engraçado e que vai trazer algumas discussões, alguns temas que vão sendo recorrentes ao longo da narrativa. E principalmente a gente tem então esse ponto central sobre existe destino, são as nossas escolhas que influenciam nos acontecimentos, existe uma alma gêmea, existe
existe uma pessoa a quem a gente está destinada, a protagonista, inclusive, ela é muito apegada a essa ideia de almas gêmeas. Ela sempre acreditou muito nisso, né? Então a gente vai ver ela se deparando com esse questionamento nas duas narrativas, né? O como ela interpreta e que conclusões ela tira em cada uma dessas linhas do tempo. Eu acho que isso acaba sendo um dos pontos mais interessantes da história, especialmente porque a gente tem acontecimentos diferentes em cada linha temporal. E ao mesmo tempo, a autora também faz brincadeirinhas para manter coisas iguais em cada linha do tempo. Então são pequenos detalhes. Então é muito interessante ver essas brincadeirinhas, esses espelhamentos, né, que a autora coloca. E embora o romance não seja a única questão central aqui, né, é um dos principais fatores. Então acho que um dos trunfos também da autora foi ter construído duas linhas do tempo com dois personagens que são bastante cativantes, que mexem com a protagonista, né, de maneiras muito particulares, de maneira que a gente também fica, né, dividido pensando, sei lá, com quem a gente quer que ela fique. Então, pelo menos pra mim, né, as duas linhas do tempo, elas estavam nesse sentido bastante equilibradas. Eu tendia mais para um lado do que para o outro? Tendia, mas eu acho que tinha muito mais a ver com o estilo de vida, falava mais comigo, né, de uma maneira mais particular, do que um personagem ser muito melhor do que o outro aí, entre aspas, né? A gente não tem uma discrepância tão grande entre eles. E, de novo, fica essa grande pergunta ao longo de todo o livro, né? Porque se a gente tem, né, em cada linha do tempo uma história de amor acontecendo, então significa que almas gêmeas não existem? Significa que a gente pode amar mais de uma pessoa na nossa vida? Significa que a gente está predestinado a mais de uma pessoa? Será que não existe destino? E é muito legal também como a autora vai brincar com as diferentes consequências que cada escolha vai permitir, como realmente elas vão tomando rumos diferentes a partir de cada decisão que é tomada. Mas assim, embora eu tenha gostado, né, de todos esses elementos que eu trouxe aqui, eu também tive algumas questões com o livro. Então a primeira delas, né, diz respeito aí à própria construção da protagonista. Em primeiro lugar, então, antes da gente ter a divisão entre, né, cada linha temporal que vai ser seguida aqui, existe uma personagem aqui numa certa unidade, né? Então uma personagem que tem aspirações, que tem desejos e que ela precisa decidir para onde ela vai. E dentro dessa personagem, né, então existe essa vontade, esse desejo da escrita, né, de trabalhar escrevendo, de trabalhar como escritora. E que a gente vai ver ela exercendo essa atividade de duas maneiras diferentes. Só que assim, ainda que sejam duas atuações que envolvem a escrita, são duas atuações muito diferentes, né, de tipos de escrita diferentes. E o que eu acho que faltou um pouco é que na linha temporal em que a Luz está trabalhando como redatora, essa parte da escrita, essa coisa da escrita ficcional fica um pouco de lado. Isso não passa muito na cabeça da personagem. A autora até retoma depois de um certo tempo, e aí é interessante que fica aquela coisa bem vida mesmo, né, de que às vezes a gente tem desejos, que a gente pensa em fazer certas coisas, aí aquilo acaba passando, e aí lá na frente a gente pensa, nossa, aquilo fazia tão parte de mim, como se aspectos de nós fossem ficando meio de lado com o passar do tempo. Isso eu acho muito real. Só que eu acho que desde o início, né, precisava que a Lucy se confrontasse um pouco mais com essa questão. Isso voltar algumas vezes para ela na história, né? E é meio como se nessa outra linha do tempo ela não tivesse essa vontade. E não é assim que funciona, né? A vontade já era inerente dela, independentemente das escolhas que ela ia tomar. As consequências são diferentes. E assim, de modo geral também, eu tive algumas questões aí com a protagonista, alguns posicionamentos que ela tem, tanto em uma linha temporal quanto outra. Ela é uma personagem aqui com seus mais de 30 anos e eu acho que ela tem algumas atitudes, algumas reações que pareceram realmente aí um pouco imaturas. É óbvio que isso varia, né, de pessoa para pessoa, mas eu acabei não me identificando tanto com ela. Mas eu acho que a principal questão para mim foi o fim do livro. Então eu acho que a autora, ela leva até certa parte muito bem, né, as duas vidas paralelas equilibradas, né, e mantendo no ar, como eu falei, as perguntas do tipo escolha ou alma gêmea, destino ou decisões nossas, né. Só que a partir de determinado ponto aqui no final do livro, é quase como se a autora voltasse a unir as coisas numa única linha do tempo, portanto deixando no ar que talvez existisse, né, uma linha do tempo fosse de fato o que tivesse que acontecer e a outra linha do tempo fossem apenas
rodeios, né? E isso eu acabei não gostando muito. Essa visão, né, que ela acabou colocando vai para um caminho romântico com o qual eu não me identifico mais. Se você for uma pessoa super romântica, que você acredita, né, em almas gêmeas, que existe uma pessoa para você e tudo mais, pode ser que você goste mais do final do livro do que eu. E de certa forma eu achei ele até um pouco discrepante daquilo que a autora trabalha no Quando Eu Te Vejo. São duas histórias totalmente diferentes, tá? Mas eu acho que a autora executou melhor, né, os temas, o desenvolvimento de personagens e essa coisa, né, de questionar mais de um amor na vida e tal. Eu acho no Quando Eu Te Vejo que ela foi espetacular trabalhando tudo isso. E aqui eu já acho que a coisa ficou um pouco aquém. Digamos que a mensagem que eu encontrei no Quando Eu Te Vejo conversa mais comigo do que a mensagem que eu encontrei no Que Poderia Ter Sido. Mas aí é também questão de gosto. Se você já leu, conta pra mim nos comentários, você gostou do final do Que Poderia Ter Sido? Ou você, assim como eu, teve alguns questionamentos? Vou aproveitar esse vídeo também para contar pra vocês que até esse mês eu vinha organizando as leituras coletivas do Clube Harlequin. E agora, né, a partir de abril, eu não vou mais fazer essa organização. Então o clube continua ativo, você pode assinar e continuar recebendo os livros, mas as leituras conjuntas, né, feitas por mim, o clube no Telegram e tal, não vão mais existir. Esse período organizando as leituras foi maravilhoso, eu adorei a troca que a gente teve, né, entre eu e o pessoal que assina o clube. Mais do que tudo, eu amei as leituras, não teve uma que eu não tenha gostado. E eu com certeza vou continuar ali de olho, vendo aquilo que tá rolando no clube, porque a curadoria dele, ó, de milhões. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Já aproveita também para curtir, que é mais uma forma que você tem de me ajudar e de impulsionar o canal para que ele alcance ainda outras pessoas. E me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato ainda mais próximo. Beijos para todo mundo, até o próximo vídeo.